Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é... vamos dizer que do capital, Antônio possui X, Joaquim possui Y e José possui Z reais. Aí, Antônio precisa comprar uma parte de cada um para ficar com a participação igual, para que todos tenham ali a mesma participação na empresa. Como essas participações aqui, X, Y e Z, que somados, X mais Y mais Z, representam o capital dessa empresa, estão divididos de forma proporcional a 4, 6 e 6, então nós podemos montar a seguinte expressão, Então isso quer dizer que X sobre 4 é igual a Y sobre 6, que é igual a Z sobre 6. E, além disso, se você viu o vídeo com as dicas, você sabe que essas frações são iguais a x mais y mais z, dividido por 4 mais 6 mais 6. Ok. Isso pode ser reescrito como 4 mais 6 dá 10 mais 6 dá 16. E aqui x mais y mais z. Veja, a questão deixa em aberto o valor do capital. Independente de quanto eles investiram, o que importa é que esse valor deve ser dividido, foi dividido de forma proporcional a esses números. Então, pouco importa quanto vale essa soma, x mais y mais z. Então, aqui um truque, uma maneira de facilitar as coisas é a gente supor que esse capital é 16, simplesmente. Para ficar assim, para que a gente ganhe com isso que x sobre 4 é igual a y sobre z, que é igual a z sobre 6, que é igual a 16 dividido para 16, que é 1. Dessa forma, a gente ganha que x sobre 4 é igual a 1, o que implica, fazendo meios pelos extremos, que implica que x vale 4. A gente ganha que y sobre 6 é igual a 1. De novo, fazendo meios pelos extremos, isso implica que y é igual a 6. E aí, claro, a mesma coisa para z, z também seria igual a 6. Z igual a 6. Então, o que é que a gente quer? O que é que Antônio pretende? Ele pretende comprar uma parte de Joaquim, uma parte de José, para que a participação dos três fique igual. Ou seja, a parte de Antônio, aqui representada por 4, vai ser acrescida, vou representar por P, o valor que ele vai comprar de cada um. Então, é 4 mais uma participação que eu vou representar por P, que ele comprou a Joaquim, mais outra participação que eu vou representar, ele está comprando a mesma quantia de cada um, então mais P novamente, ou seja, é uma parte que ele comprou de Joaquim, mais uma parte que ele comprou de José, E isso aqui tem que ser igual à participação dos outros, Então, Joaquim tem 6, José também tem 6. A parte de cada um deles vai ficar 6 menos o que eles venderam. E é isso que Antônio quer, é isso que eles querem. Joaquim e José aceitaram vender cada um uma parte de sua participação para Antônio, a fim de que os três tenham a mesma participação na empresa. Isso é expresso por essa igualdade. Antônio tem 4,
mais a parte P que ele comprou de Joaquim, mais a parte P que ele comprou de José, vai ser igual agora, a gente quer que seja igual à participação dos outros, que antes era de 6, mas a gente vai subtrair a parte P que eles venderam. Perfeito. Vamos resolver essa equação agora. A propósito, né? Esse P é a parte que cada um deles, Joaquim e José, está vendendo. Cada um está vendendo uma parte para Antônio. Então, no final, a fração que a gente quer, né, isso é importante, a fração que a gente quer é dada por P sobre 6. 6 representa a parte que cada um dos dois, Joaquim e José, tinham antes. Né? Eles tinham 6. E eles vão vender uma participação, vão vender uma parte que a gente está representando por P. Então, no final das contas, a gente quer saber que fração é essa. P sobre 6. A gente vai descobrir P agora para chegar nessa fração. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 4 e levar para o segundo membro. Vou pegar esse P e trazer para o primeiro. Então, esse P que está negativo vem positivo. Vai ficar P mais P, que é 3P. Igual a 6 menos 4, que é 2. Ou seja, 3P é igual a 2, o que implica que P é igual a 2 sobre 3, passando esse 3 aqui dividindo. Logo, a nossa fração será P sobre 6, P é 2/3, então 2/3 sobre 6. Fazendo aqui a divisão de fração, né, olhando para 6 como sendo 6 sobre 1, a gente repete a fração do numerador, 2/3, e multiplica pelo inverso da fração do denominador. E aí a gente vai simplificar aqui antes de multiplicar, né? 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9, né? Aí a fração, como a questão perguntou, a fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é 1 sobre 9. Ele adquiriu P de cada um dos sócios, adquiriu lá P de Joaquim, P de José, para somar a sua participação, né? 4, aqui nessa hipótese de chamar o capital que eles investiram na empresa de 16, já que está aberto, a gente pode escolher isso, o valor investido total não importa, tá certo? Então, Antônio tem 4, José e Joaquim, cada um deles tem 6, venderam uma parte aqui para Antônio, então eu vou somar essas duas partes, P mais P, ao que Antônio tinha, que era 4, e vou subtrair um P do que cada um deles tinham, né? Então é para ficar tudo igual. E aí, no final das contas, é só escrever a fração, né? 1 sobre 9.